Vamos lá, pessoal, salve! Mais um vídeo, dessa vez sobre teoria das bases, né? Que existem bases em posturas em qualquer arte marcial, claro. Acho que o Kung Fu talvez seja que tenha mais, mas a outra é o combate. Por quê? O combate você tem posições diferentes para cenários diferentes, diferentes stances, S-T-A-N-S, que em inglês o pessoal costuma usar a palavra stance, justamente para poder que usar o latim também, né? Só que escreve de outro jeito. Em latim é S-T-A-N-S, stance. Então no combate você tem power, curte, compartilha, passa para os teus amigos, comenta, não esquece de fazer isso não, isso dá muita moral pra gente. E esse canal aqui é um canal que todo mundo fala, poxa, não é possível, vocês trazem muita informação boa, por que o canal é pequeno? É pequeno porque ele é feito para maior de idade, não, né, eu restringi isso, e porque as pessoas comentam, esquece de compartilhar, esquece de curtir, é preciso engajamento, dá essa moral aí, tá? Dá moral para o combate. Então vamos lá, no combate você tem posição de repouso, que é a posição do dia a dia, você está com o braço ao longo do corpo, você pode estar andando, né? Essa posição é necessária porque você tem que aprender a sair com os golpes, os socos, os chutes a partir dessa posição também, né? Numa situação de emergência, você não levanta a base primeiro e depois ataca, tá? Estou falando de combate. Se o teu professor fala que a base vem primeiro, né, ele já tem um errinho aí, você presta atenção nele, porque você não tem tempo de abrir a base quando vem uma pedra na sua direção, né? Você tem só que se cobrir, aí depois você vai para uma situação para combate, outra coisa. Posição de repouso, posição de expectativa, o que é? Todo cenário você tem várias testemunhas, né? Existe uma sigla no combate para isso, TIP, como se fosse dica ou ponta, TIP. Todo cenário tem o inimigo, o próprio e o terceiro, tá? Terceiro inimigo e o próprio, terceiro inimigo e o próprio. Se não tiver o próprio, você não tiver lá, não tem cenário. Se não tiver inimigo, não tem cenário. Então você tem a testemunha quase sempre. Testemunhas que são os terceiros. Então para isso é importante você mandar um sinal para esse público que você está negociando com o cara, que você não está indo para cima agredir. Calma, meu irmão, vamos lá, tranquilo, pacificamente. Só que essa posição ela vai gerar uma série de golpes, uma série de ataques específicos para essa situação. Terceira situação, a situação de combate. E a situação de combate, você tem várias posições no combate, por quê? Distância curta, baseada no boxe, só que no boxe você tem uma distância aqui por causa da luva, no combate não tem. Não é assim que nem no boxe também, porque a gente não pode ter essa visão parada, então tem que estar aqui. Quando você tem uma distância um pouquinho maior, você está entre karatê de contato, taekwondo, muay thai, porque você tem que estar uma lateralizada por causa da passada, mas no máximo 45 graus, nada de lateralização total como no taekwondo. E eu estou indo para o combate na distância que eu preciso ver o meu pé. Aqui eu estou muito perto e não consigo ver o meu pé e nem o pé do meu inimigo. Aqui eu já consigo ver o pé para proteger ou atacar. Então você tem essas variações. Acontece que você vai ter outras posições de combate, mas essas três primeiras, elas estão ligadas na seguinte situação: situação de reação automática, situação de repouso, situação de explosão, que eu vou explodir com uma série de golpes, tá? Expectativa, situação de combate para vários outros tipos de conflito, RSC. O combate já é uma luta antiga, né, do século passado, usa-se o REC do gravador para lembrar. Hoje em dia o pessoal nem sabe mais o que é isso, né? Só da época da fita cassete, que a fita cassete era novidade, então por aí você tem, né? E hoje em dia acho que vocês talvez nem sabem o que é fita cassete. Aí a gente passou disso, beleza, que posições vão ter? Posição de pensador, é uma posição de expectativa na qual eu posso ter minha arma, eu estou esperando para bloquear, para atacar, e é uma situação de eminência. O cara batendo no teu carro, tem essa discussão, não, cara, tudo bem, eu sei, eu entendi o teu problema. Bom, você já está preparado para defender, atacar, uma arma oculta aqui embaixo. Posição de combate com um bastão, contra alguém desarmado. Posição de faca contra alguém armado com faca, desarmado com faca, tá? E algumas posições você precisa de explicações específicas. Vou pegar uma coisa bem extrema aqui, justamente porque eu vi um vídeo esses dias, os caras falando uma
inteira tão grande, cara, um troço tão grande, os caras estavam assim nessa posição de combate, sim, né? Qual era a defesa? Defesa com um cara com um facão. Bom, acho que todo mundo sabe que foi eu que trouxe o Kali para o Brasil, então o facão é uma técnica muito comum no Kali, obviamente, então a gente sabe lidar com essa situação. No combate, a gente sabe que se você não conseguir sair, você tem uma série de sequências, que é o ábaco, afastar, balístico, dar um tiro, jogar alguma coisa, aí volta para afastar, bloqueio, que é 2 Bs, tá? Comprido, pegar uma coisa comprida, foi uma cadeira, um banco, ou corte, ou seja, o segundo C, A-B-B-A-C-C-O, abaco, assim. Tá, beleza, então passei por isso tudo, mas o cara tá vindo. Sempre que o cara tá vindo na minha direção, é o melhor momento de eu entrar. Porque se ele tiver parado de eu entrar e ele recuar, ele me corta. Então esse é o primeiro detalhe, para quem tentou aprender a defesa de facão com esse pessoal aí, que não é brasileiro não, é um estrangeiro aí, tá? Bom, enfim. Segundo, a sua mão tem que estar o mais perto do teu corpo possível, nada de movimento e muito menos essa posição aqui. Por quê? Facão, dedinho, qualquer pancada vai arrancar, você vai perder 1, 2 dedos, 3 com facão. Aqui, se você tem facão, sua mão tem que estar mais escondida cá, e os ossos, eles têm que estar virados para cá, assim, dessa forma, porque, por exemplo, se eu tiver com essa parte aqui, virada para frente ou para fora, ele vai cortar no tendão flexor, eu não consigo mais fechar a mão, nem segurar nada, nem segurar o meu inimigo. Então, rezar para que o talho seja aqui no osso, ele pare no osso. Para isso tem que ter um movimento X. Outra coisa, não é esperar o cara atacar para poder entrar. É esperar, ter o timing, que você não pode mostrar que está observando, no momento que ele for recuar. No momento que ele recua, que você vai entrar. Controlou com os 2 braços e faz todo o resto. E a gente tem, são 5 situações só para facão. Só. E justamente para você ter como responder, para você ter capacidade de treinar para poder fazer isso. Resolve todas as situações de facão. 5. Tá? Os caras apresentam 2, menos da metade do necessário. Fala para os alunos ficarem com os dedinhos assim. Cara, até os que eles são de desenho animado, teclinha do piano, os dedos caindo. Deu azar, você tomou um talho, perdeu aqui um pedaço, você vai ficar com o braço feio, vai ser reconstruído no médico, mas você pode ser vivo. Tá? Agora, fazendo uma coisa errada, não adianta, cara, você vai ser despedaçado, olha só, ou morto. Aprende, você não pode aprender a jogar futebol com quem nunca jogou futebol. Você não pode aprender a dirigir um carro com quem não sabe dirigir um carro. Você não pode aprender a saltar de paraquedas com um cara que fala assim, nunca testei isso, mas eu sei que funciona. Eu já ouvi essa resposta. Isso aí, esse raciocínio de você não saber de onde o tostor tem a informação, de onde ele veio, qual é a bagagem, tá? De como foi testada a técnica, essa falta de critério na seleção do professor, vou pegar qualquer um que está morando perto, pode te matar, e pode matar a sua família também. Presta atenção. Escolha o pessoal que tem um argumento bem baseado, que ele mostra para você que funciona, que ele fala assim, me ataca do jeito que você quiser, cumpre, faz uma defesa. Isso é o combate. O combate nasceu para justamente satisfazer isso. Mestre, por que você criou o combate? Porque meu avô morreu com um tiro na cabeça, aconteceu outro tipo de violência comigo, e nada, absolutamente nada do que eu conhecia ou tinha feito a minha vida inteira, ele teria sido útil nessas situações e em várias outras que você lê no jornal. Daí o combate foi criado. Foi criada a ideia de ciência da proteção. Eu uso alguns dispositivos da ciência da computação. Todo mundo entendeu? Ótimo, obrigado.
pela paciência de me ouvir mais uma vez, tá? Não esquece, pessoal, me dá uma moral, curte, compartilha, comenta, ou pode fazer que nem outro dia, um brasileiro morador lá dos Estados Unidos, ele fez uma doação pra gente, apertou o coraçãozinho aí uns 2 meses atrás e doou $100, olha só, a maior doação que a gente já recebeu, que legal isso, né? Mas você sabe que com qualquer R$2, R$3, é um coraçãozinho que tem aqui chamado Valeu Demais, você ajuda a gente a beça? Muito obrigado, pessoal. Pax. Caramba, eu tô voltando para lembrar, cara, que saiu meu novo livro fininho, simples de ler, barato, tá? O Combatente Estoico, fazendo as comparações, os estudos de como você usa o estoicismo para melhorar a sua vida e usando a lógica do combate. Lembra, o estoicismo não é religião, é a filosofia grega, que ela cresceu no Império Romano, através do imperador Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto, Cícero, e nós usamos muito para melhorar a nossa vida. Nós somos guerreiros, protetores e homens melhores, seres humanos melhores. Muito obrigado.